Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, a História Bíblica da Criação. No último vídeo, iniciamos uma primeira aproximação entre o legado de Darwin e a lei de Moisés no estudo da vida de um modo geral. Neste vídeo, vamos continuar falando sobre a vida, caminhando um pouco mais no paralelismo entre a seleção natural e a lei de Moisés. Muito bem, como já vimos no vídeo anterior, Darwin escreve, referindo-se à seleção natural, que, em vista destas diversas considerações, penso ser uma conclusão inevitável que, à medida que novas espécies vão sendo formadas durante o correr dos tempos através da seleção natural, outras vão se tornando cada vez mais raras até se extinguirem por completo. De maneira mais sucinta, expõe também que, conforme tivemos a oportunidade de ver, a extinção e a seleção natural andam de mãos dadas. Ou ainda, é a essa preservação das variações favoráveis e eliminação das variações nocivas que dou o nome de seleção natural, no original em itálico. E também, como já vimos, assim ele se refere à morte no contexto da seleção natural. A seleção natural atua em termos de vida e morte, preservando os indivíduos dotados de alguma variação favorável e destruindo os que adquiriram qualquer desvio estrutural desfavorável. Ou também que a verdadeira importância do grande número de ovos e sementes, porém, é de compensar a grande destruição, morte, que se abate sobre a espécie em algum período da vida de seus indivíduos. E esse período, na grande maioria das vezes, ocorre cedo. Darwin chama a atenção seguidas vezes sobre a destruição experimentada pela vida neste cenário natural que conhecemos. A natureza nos parece brilhante e jubilosa quando em situação de superabundância de alimentos. Então não vemos, ou não passa pela ideia, que as aves cantando alegremente ao nosso redor vivem geralmente de insetos ou de sementes e que assim estão constantemente destruindo a vida. Ou comumente nos esquecemos de como é frequente serem esses pássaros e também seus ovos e filhotes destruídos pelos animais predadores. O fato de estarmos mais familiarizados com o que ocorre com os animais domésticos de maior porte tende a induzir-nos em erro, uma vez que não observamos nenhuma grande destruição se abatendo sobre eles, esquecendo-nos de que muitos são sacrificados anualmente em razão de nossas necessidades alimentares. E no capítulo 3 da Origem das Espécies, sob o título A Luta pela Existência, Darwin expõe que, em relação ao que ocorre na natureza, é absolutamente necessário termos em mente as seguintes considerações. Nunca nos esquecermos de que todo ser organizado que vive em torno de nós se esforça ao máximo, por assim dizer, para crescer e multiplicar-se. Que cada um, pelo menos em determinados períodos da vida, tem de lutar para sobreviver. Que uma destruição considerável inevitavelmente incide sobre os mais jovens ou sobre os mais velhos, seja em cada geração, seja a intervalos periódicos. Muito bem, se tivéssemos que montar então um sumário com as principais ideias da seleção natural, poderíamos obter que, quando ele diz comendo-se uns aos outros ou se alimentando das sementes e broto das árvores, expressa que a vida encontra-se sujeita ao consumo pela própria vida. Quando afirma que, pelo menos em determinados períodos da vida, tem que lutar para sobreviver, indica, por sua vez, que cabe à vida a tarefa de providenciar medidas de preservação e defesa. E quando lembra que todo ser organizado que vive em torno de nós se esforça ao máximo, por assim dizer, para crescer e multiplicar-se, indica, por fim, que, além de ser consumida pela própria vida e ter que lutar para preservar e se defender, cada ser vivo deve desdobrar-se continuamente, não só na produção de descendentes, que perpetuarão a própria espécie, mas também no contingente de perdas em sementes, ovos e filhotes, que alimentarão outras espécies ou serão destruídas pela ação implacável da adversidade do solo e clima. E para isso, os seres vencedores ou aprovados pela seleção natural precisam serem aptos o bastante para manter-se vivos e buscar alimentos, capazes o suficiente para gerar e criar descendentes aprovados no embate com as adversidades, e fortes o necessário para produzirem o enorme contingente de seres que se perderão na morte, seja pela destruição de ovos e sementes, ou daqueles descendentes mais fracos que, reprovados pela seleção natural,
se tornarão alimentos para outras espécies, ou dizimados pela inhospitalidade do solo e clima. Assim, os seres mais aptos, capazes e fortes sustentam não apenas a continuidade da vida, mas também garantem a quantidade de morte requerida por ela. E assim chegamos ao sistema sacrificial descrito em Levítico, o terceiro livro da lei de Moisés. Ainda que, como esclarece o Novo Testamento, a lei tem a sombra dos bens vindouros e que é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados, chama a atenção que toda a existência de Israel era montada a partir do sacrifício de animais, seja para permitir a continuidade da vida do pecador ou ainda para assegurar a instituição e manutenção da organização social, do regime de culto e da santidade estabelecidos por Yahvé. E tal qual a disposição natural, o custo da vida em Israel era bancado pelos animais rígidos e perfeitos. E assim parece ter sido desde a saída do Egito, na Páscoa do Êxodo, como veremos a seguir. Êxodo 12. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. E já no primeiro capítulo do livro de Levítico, encontramos que o Senhor chamou Moisés e da tenda do encontro lhe disse: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém trouxer oferta ao Senhor, traga um animal do rebanho de gado ou do rebanho de gado miúdo. Se a oferta for holocausto do rebanho de gado, o homem trará um macho sem defeito. Ele o trará à porta da tenda do encontro, para que o homem seja aceito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para sua expiação. Depois matará um novilho diante do Senhor. Se a oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos para o holocausto, trará um macho sem defeito. E matará o animal ao lado do altar, para o lado norte, diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão seu sangue sobre o altar ao redor. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, terá de oferecê-la sem defeito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e matará o animal diante da porta da tenda do encontro. Os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Se a oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, terá de oferecê-la sem defeito. Se o sacerdote ungido pecar, de maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor, como oferta pelo pecado, um novilho sem defeito. Quando um chefe pecar, fazendo de forma involuntária alguma das coisas que o Senhor seu Deus ordenou que não fizessem e se tornar culpado, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. Se alguém cometer ofensa e pecar de forma involuntária nas coisas sagradas do Senhor, trará ao Senhor por oferta um rebanho, um carneiro sem defeito, conforme a avaliação em prata, segundo o peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Na revelação da morte substitutiva do Velho Testamento, conforme vimos na lei de Moisés, os animais sacrificados, cobrado da vida pelo pecado, poderiam ser animais grandes ou pequenos, macho ou fêmea, desde que fossem perfeitamente rígidos, sem qualquer defeito físico visível ou doença aparente. O sangue obtido do sacrifício tinha finalidade cultual, e o corpo do animal, depois de sacrificado, era dividido em partes, destinando-se cada uma delas de acordo com o tipo do evento que o motivou. De um modo geral, algumas eram descartadas, outras consumidas pelo fogo e algumas comidas pelo sacerdote. E chama atenção o número de animais sacrificados, considerando que a lei se aplicava a todos aqueles que professassem a mesma fé na comunidade, fosse o cidadão comum, governante ou sacerdote. Considerando que o rigor imposto pela lei apontava para uma grande quantidade de pecados, e considerando ainda que a lei previa também a morte de animais
para cada criança que nascia no meio deles, ou na cura de doenças, na ordenação e início de função dos sacerdotes, além dos sacrifícios diários pela manhã e à noite, o número de animais sacrificados ou mortos era imenso. A manutenção da vida em Israel tinha, portanto, um custo elevado, cobrado continuamente nos sacrifícios de morte substitutiva. E assim, o pecado cobrava de cada membro da comunidade não apenas a sua própria morte no final da vida, mas cobrava também, durante toda a sua existência, um salário repetitivo e constante de outras vidas, pago com a morte de animais sacrificados. Mas isso ainda veremos nos próximos vídeos, quando tratarmos do legado de Darwin e a revelação do Novo Testamento, principalmente na carta aos Romanos, estudando o contraste das expressões salário do pecado e escravidão da corrupção. Grande abraço a todos. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e compartilhe. Se inscreva no canal e ative o sininho para notificações de novos vídeos. E não se esqueça de registrar seu comentário. Que Deus nos abençoe.